Você não é um fracasso. Entenda isso. Olá, gente. Bem-vindas a esse vídeo que está com um teor de autoajuda? Talvez. Mas ele é um vídeo importante porque a gente está vivendo um momento complicado, né, menina? Enquanto sociedade, mas vamos aqui assistir esse vídeo. Então, se você está chegando até aqui, fique até o final para você entender a mensagem desse vídeo. Então, se inscreve nesse canal porque é extremamente importante para o Adudi para ir crescendo, né? E deixa seu like, compartilha com as pessoas que você acha que podem se interessar por esse tema. E como eu já disse, sou o Adudi, vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem eu sou, o que eu posto, o que eu culto, as coisas que eu penso, né? Então, bora falar de fracasso e de você não ser um fracassado, eu não ser um fracassado ou fracassada, e bora por esse assunto aqui. Esse vídeo, ele é sim um vídeo de autoajuda, talvez, mas ele é também um vídeo de carinho comigo mesmo, no final das contas, e com quem está me assistindo, e vocês vão entender por quê. Basicamente, estamos vivendo um momento muito complicado, socialmente falando, né? A pandemia agravou muitas situações, e muita gente, acho que se você não é rico, você deve estar passando por isso. Se você é rico, eu acho que não tem nem como descrever isso porque você não vai entender. Mas voltando, momento de muitas limitações, né? O mundo já é um mundo desigual e a pandemia deixou muito evidente a desigualdade mais ainda. E muita gente, como eu, e enfim, com vários planos sendo adiados, com vários sonhos e várias coisas sendo planejadas tendo que ser adiadas, outras pessoas desempregadas. É importante lembrar que estamos com 13 milhões de desempregados. Por alto esse número, né? Deve ser bem maior. E não só nesse contexto atual, tipo este ano de 2020, mas nos últimos anos e em geral, né? De gente que vai se mantendo ali basicamente para sobreviver e no final das contas a gente sobrevive e não vive muito, né? A gente acaba tendo que contar a moedinha no final do mês. Sabe? Esse vídeo é para basicamente pensar algumas coisas e eu quero partir de mim. Esse é aquele típico vídeo mais pessoal, mais confessional e que eu gosto muito de fazer, mas não faço sempre. Geralmente faço quando já tô com algumas reflexões prontinhas, porque não é muito legal expor sentimentos sem ter noção sobre eles, né? Eu já fiz um vídeo sobre eu ser flopado aqui no YouTube. Esse vídeo é ótimo, vai assistir ele depois. Eu já fiz um vídeo sobre fazer faculdade, que é um vídeo também importantíssimo e que dialogam com esse vídeo, mas você pode assistir depois, quando acabar esse aqui. Então vamos de relato pessoal, que é o rolê de hoje. Uma coisa que eu tenho muito refletido e que hoje eu já tenho noção de algumas coisas, mas que nos últimos meses e ano passado também, era sobre o fato de eu estar no mesmo emprego há muito tempo, né? Não é muito tempo, na verdade, né? Hoje fazem 3 anos que eu estou no emprego que eu tenho, que é um emprego de edição de fotografia, fotojornalismo, etc. Estou desde 2017 nesse emprego. Pensando em termos de tempo, 3 anos não é muito tempo, mas quando você para pensar em certas coisas, como no fato de que não é um trabalho do qual eu me formei, né? Ou seja, não me formei na faculdade para trabalhar com isso, sou historiador, mas atualmente trabalho com isso. E aí quando a gente pensa o fato de estar neste emprego, não ter conseguido outros durante os últimos 3 anos, não ter conseguido emprego na área que eu me preparei e não ter conseguido outras formas de ter renda ou de não ter conseguido outro emprego mesmo, sabe? De estar 3 anos nesse rolê, às vezes a gente pode, e se você é uma pessoa que vai se identificar com isso, ou talvez se identifique com isso, quando a gente fica um tempo estagnado, muitas aspas, vou explicar isso aqui em frente, mas assiste. Quando você fica muito tempo em determinada coisa, às vezes pode surgir na nossa cabeça uma ideia de que você não está conseguindo seguir em frente, sabe? De que você não está tendo muito sucesso na sua vida, de que você não está conseguindo guiar a sua vida, de que você não está conseguindo caminhar com ela. Porque a gente vive numa sociedade que é muito produtivista nesse sentido, né? Que você tem que estar o tempo todo crescendo, o tempo todo avançando. E o nome dessa sociedade é capitalismo, né? Não vamos não dar nome às coisas. Tem nome, capitalismo. De que coloca na nossa cabeça de que se você não avança um passo naquele ano ou naquele mês, de que se você não cresce e que se esse crescimento não for significativo, você é um fracassado ou é uma pessoa que não é uma pessoa de sucesso, né? E aí, sucesso dentro da ideia capitalista, que é assim, crescer a cada dia. Mas enfim, capitalismo e suas contradições. E muitas vezes isso faz a gente perder noção das conquistas diárias ou que a gente vai tendo aos pouquinhos, sabe? E onde eu quero chegar? Durante os últimos meses desse ano, principalmente no início do ano, eu fiquei nessa ideia de, gente, eu estou há 3 anos, né? Há quase 3 anos na mesma empresa, de me sentir às vezes até próximo a essa ideia de fracasso, sabe?
de, gente, o que está acontecendo? Será que eu não consigo avançar? O problema sou eu? E aí nesse sentido, né, de como a gente vai individualizando as coisas, colocando a culpa sobre as nossas costas, achando que tudo é uma questão das nossas escolhas e de carregando um peso que a gente não tem que carregar. Quando a gente não avança, e digo e repito, mais para frente vou problematizar essa ideia de avanço. Quando a gente não avança dentro da lógica que a sociedade espera da gente, ou quando a gente não cresce dentro da lógica que a sociedade espera da gente, a gente vai criando essas culpas, vai criando esses pesos, vai carregando essas coisas, e isso não é legal pra gente, porque no fundo, não é uma culpa só individual. Hoje, quando eu estou aqui em dezembro de 2020, finalizando este ano caótico, mas viva e conseguindo manter as coisas, eu observo que não dá para olhar para essa minha trajetória de 3 anos em uma empresa como uma trajetória de fracasso. Eu olho para essa trajetória e sei sim que eu fiz escolhas erradas, eu sei sim que eu poderia ter, em alguns momentos em que eu tive a oportunidade de ter feito aquela escolha, foram poucos esses momentos, mas eles existiram e eu não optei por seguir com aquelas oportunidades. E aí tem coisas que são realmente da nossa escolha, da nossa percepção, da nossa análise do que está acontecendo ao nosso redor, né? Mas eu também sei que estar há 3 anos nessa empresa não é uma questão só de fracasso, ou de não ter crescido mais do que eu esperava, não é uma questão que só pode ser responsabilizada por escolhas individuais, sabe? Não existe fracasso no final das contas, não existe pessoas fracassadas. Não dá para falar de pessoas fracassadas ou de pessoas que não crescem, como o sistema espera, numa sociedade capitalista, sabe? Essa sociedade é extremamente desigual, uma sociedade extremamente que gera muito lucro, que gera muito dinheiro, mas que não é distribuído de forma igual. Sempre gente ficando muito pobre, gente ficando muito rica, e isso não é normal, tá? Se você acha que é normal, isso não é normal. Não que eu tenha me sentido fracassado, mas próximo disso, assim, no sentido de individualizar a coisa, de achar, se eu não estou chegando a tais lugares, a culpa é minha. Se eu não estou chegando a tais lugares, a culpa é desse indivíduo aqui. Isso é muito cruel, porque quando você se culpa por tudo, sem entender a realidade ao seu redor, você pode cair num limbo ridículo de achar que tudo depende de você. E muitas vezes a gente sabe que meritocracia não existe, mas você acaba caindo no rolê dela, sabe? É quando você se percebe tá se culpando por tudo que não esteja acontecendo na sua vida. Eu nunca passei por grandes dificuldades, eu nunca passei por grandes, ai meu Deus, aflitos. É claro que a minha renda não é uma renda gigante, eu sobrevivo na medida do possível. Às vezes, quando eu preciso, eu corro e peço ajuda para alguém. Tipo, ano passado eu precisei fazer concurso, foi em Uberlândia, e naquele momento em específico estava me faltando uma graninha por um erro de cálculo, enfim, de humanas, E recorri aos meus pais para ter o dinheiro para fazer o concurso e tal. Mas no final das contas eu não tenho grandes problemas, não tenho grandes questões, mas o que eu estou querendo chegar aqui é que quando você está vivendo uma vida que não tem grandes mudanças, que não tem grandes conquistas naquele momento em específico, porque a gente quer sempre tudo muito rápido às vezes, também é culpa do sistema que fica colocando na nossa cabeça tudo tem que ser para amanhã e não é bem assim. Mas enfim, quando você começa a ter uma vida meio que rotineira, tá ali naquele ponto, não sai muito dele, não tem grandes avanços, a gente meio que começa a se culpabilizar por certas coisas e achar que a gente tá numa vida de nenhum sucesso, que não está conseguindo ter muito sucesso na sua vida e com seus projetos, sabe? E aí a gente tem que voltar 2 casas, porque a gente tem que começar a colocar na balança todas as coisas, sabe? Os pontos positivos e negativos. E aí quando eu olho para mim mesmo, e se você estiver entendendo esse vídeo, se reconhecendo nele, comente, porque ele é um vídeo assim, bem sem roteiro, tô só falando mesmo. E aí quando você começa a observar certas coisas, você percebe que essa ideia de não ter sucesso, ou de estar perto de um fracasso, ou de estar estagnado, é muito problemática. Alguém pode me perguntar, Giovanni, por que você está fazendo esse vídeo? Você não está bem no seu emprego? Depende. Se meu patrão estiver vendo esse vídeo, eu estou ótima. Mas se ele não estiver vendo, eu estou bem, assim, bem. Em que sentido? Hoje eu entendo que o meu emprego é um emprego importante, assim, para mim, Graças a ele eu consegui coisas como morar só, eu consegui coisas como estar onde eu estou hoje, no final das contas, ser independente, nesse sentido. É um emprego que tem limitações, como qualquer outro, tem pontos positivos e pontos que me limitam, e os pontos que me limitam, eu não vou mentir que são pontos que me incomodam, assim, eu sou MEI, eu não sou carteira assinada, então eu, por exemplo, ganho por dia trabalhado, então se eu ficar tantos dias sem trabalhar,
eu não recebo aqueles dias, e aí isso me incomoda, porque se eu quiser tirar férias, por exemplo, não pode ser de um mês, porque eu não tenho condições de ficar um mês sem receber dinheiro, né? E aí a última vez que eu tirei férias foi de 9 dias, assim. Foi bom descansar, mas foi muito rápido, né? 9 dias. Então tem limitações no emprego, tem certas coisas que eu não gosto, mas também tem esse lado positivo de ter me trazido coisas que eu nunca imaginei. E aí que entra essa questão de entender, de eu ter chegado nesse ponto hoje, por exemplo, e entender que esses 3 anos não é muito tempo e que sim, eu poderia ter tentado outras coisas, sei lá, mas que esses 3 anos, apesar de tudo, eu me mantive empregado, eu me mantive com emprego num país que tem milhões de desempregados, eu consegui fazer coisas como morar só, comprar certos móveis, alimentar e me manter vivo, né? Comer coisas que eu nunca imaginei que eu fosse comer, sabe? Então, quando a gente perde de noção certas conquistas e fica muito cego por ficar planejando demais as coisas, a gente acaba perdendo de vista essas coisas pequenas, sabe? A gente vai conquistando no dia a dia, no decorrer do tempo e no decorrer dos meses, dos anos, enfim. E aí o que eu tô querendo dizer com esse vídeo é que às vezes a gente fica numa ideia de que está estacionado, de que está sem, né, seguir em frente com a vida, e aí a gente tem que problematizar o que é seguir em frente com a vida, sabe? Ninguém aqui vai ficar rico, muito dificilmente, só um ou outro, e olhe lá. E o que é de fato ter algo na vida, o que é de fato conquistar algo na vida, sabe? Hoje eu entendo que eu sou uma pessoa que dentro do que eu posso fazer, eu tenho os meus sucessos e tenho meus fracassos. Tem planos que eu consigo realizar, tem outros que eu não consigo, tem uns que eu vou ter que deixar para mais adiante. Essa é a ideia desse vídeo no final das contas, assim. É um carinho na minha cabeça e na cabeça de quem tá assistindo. Que às vezes a gente se cobra demais por coisas que não dependem só da gente, sabe? Não dependem só da gente. Aí hoje eu entendo que esses 3 anos trabalhando numa mesma empresa não é um trabalho do qual eu sempre desejei ter, e aí isso é uma coisa importante, né? Às vezes a gente tá em um emprego que a gente não queria ter, mas que estar nele a determinado tempo, aí entende que aquilo não é sinônimo de sucesso, mas aí você começa a ficar num rolê de gente, onde eu estou? Onde é que eu tô? Será que eu estou na Lagoinha? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, esse cara alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? A gente nem sempre vai ter tudo que quer a qualquer hora, nem sempre vai ter a possibilidade de realizar os desejos a hora que quer. As coisas precisam acontecer e, obviamente, a gente precisa correr atrás dos planos e tentar construir oportunidades e se agarrar às oportunidades, mas entendendo que a vida pra gente que é pobre, pra gente que tá aqui na base da pirâmide, ela não acontece de um dia para o outro, sabe? E aí é por isso que eu tô dizendo que se durante um tempo eu imaginei que eu estava numa ideia de fracasso, né? Tipo, não consigo sair desse mundinho, desse trabalho, não consigo ganhar melhor do que eu ganho hoje. Onde eu tava tendo esses pensamentos, hoje eu entendo que, assim, velho, eu sou uma pessoa pobre, sabe? A maioria de nós e somos pessoas pobres, então pra gente a realidade é diferente. Não que ela tenha que ser para sempre. Eu penso e acredito que a gente tem que mudar essa realidade, né? A gente não deve ficar à mercê desse sistema escroto e desigual que é o capitalismo, que é o racismo e etc, e etc. Mas no final das contas, entender que pra gente a realidade vai acontecer de outra forma. A gente vai conquistar as nossas coisas em outro ritmo, com uma outra velocidade. Hoje, quando eu paro pra pensar que eu cheguei a imaginar essas coisas e pensar que a minha vida não era uma vida de sucesso, eu paro e penso, velho, eu tenho 26 anos e com 26 anos a gente não tem obrigação de estar em lugar nenhum nesse sentido, porque é muito novo, assim. Ninguém tem essa obrigação, na verdade, independente da idade. Com 26 anos eu tenho que estar em tal lugar. A gente tem que ir se agarrando às oportunidades que vão surgindo e tem que ir construindo nossa vida e planejando as coisas, mas entendendo que por estar onde a gente está, né, nós que somos pessoas pobres, a gente não tem que se obrigar a estar em tal local com tal idade, porque as coisas vão acontecendo e aí dá certo ou não dá certo, a gente tropeça e aí depois levanta e não dá para esperar que com tal idade a gente vai ter determinada coisa, porque as coisas não vão funcionar perfeitinho pra gente. Planejar, ok, óbvio, tem que planejar, mas tendo em mente
porque a gente tem uma vida e um tempo diferente de quem é rico, por exemplo, né? Por conta dessa desigualdade escrota do capitalismo. E de não ficar se culpabilizando, de não levar as coisas de forma individualizada, sabe? A gente é responsável pelas nossas escolhas, porém nem todas as escolhas que chegam pra gente vão depender da nossa vontade, porque a desigualdade tá aí e ela tá dada. Então eu acho importante a gente entender onde a gente é e entender também que nós não somos culpados por tudo que acontece na nossa vida individual e nos nossos projetos, sabe? E hoje de olhar para essa situação, para a minha situação de estar nesse emprego há 3 anos e não de olhar isso de um jeito negativo. Meu Deus, 3 anos. Mas de entender, velho, estou há 3 anos desempregado, tenho esse emprego há 3 anos, pretendo um dia ter outro, pretendo um dia ter outra realidade, mas enquanto eu não consigo, vou me mantendo com ele, porque ele me deu a possibilidade de ter várias coisas como este mundinho aqui agora. Então, no final das contas, é isso. Se você se identifica com o que eu disse, se você acha importante o que eu disse aqui, ou se tem algo a acrescentar ou a problematizar, deixa aqui nos comentários, porque eu acho importantíssimo este debate de fracassos de sucesso. E compartilhe esse vídeo com quem está agoniado com essas questões. A gente tem que entender melhor a realidade ao nosso redor, sabe? E se culpar menos e entender melhor essa vida que a gente vive, sabe? Então é isso, deixe seu comentário, se inscreve nesse canal, não se esquece porque é importante. E acompanhe ele porque, né, acho que eu tenho muita coisa interessante a dizer, modéstia à parte. E até o próximo vídeo, meus anjos. Beijos.